abalados. Talvez não pelo fato de pregar em si, mas por temência a Deus mesmo. Eu acho uma coisa muito séria. A palavra de Deus, ela mexe com a vida das pessoas, né? Então acho que ela tem que ser bem pregada. E eu sou pequeno demais, mas eu pedi muito a Deus uma direção, uma palavra para poder trazer para a igreja. Confesso que demorou muito para ele responder, eu comecei a ficar aflito. Mas eu acho que isso também tem um porquê, que inclusive é o que a palavra vai trazer para nós hoje. E quando Deus colocou no meu coração uma palavra para trazer para a igreja, eu até me assustei, que é uma palavra de conserto, uma palavra meia dura. Eu falei, Senhor, é a primeira vez que eu vou pregar, e você já me manda um cajadão desse. Eu fiquei com medo. Mas eu não sei o porquê. 2, 3 dias depois, Deus trocou. Me trouxe uma outra palavra. E essa palavra, eu, por temência a Deus, eu fiquei me questionando, perguntando a Deus, Senhor, será que isso não é algo do meu coração, com medo de pregar aquilo que no início de sua atividade? Mas não. Alguém aqui precisa ouvir isso. Não sei se todos, mas alguém precisa ouvir. E Deus foi trabalhando no meu coração com essa palavra. E vamos lá. A palavra está em Gênesis 37, capítulo 2. Confesso que é a história da Bíblia que mais fala no meu coração. Aqui eu sei decora e saltear. É Gênesis 37? 37, 2. Tá. Fala sobre a história de José do Egito. Amém? Então vamos lá. Gênesis 37, 2. Eu vou ler até o 10. Vai ficar mais fácil de entender o que Deus quer trazer para a igreja. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia as más notícias deles a seu pai. Israel amava José mais do que a todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no, e já não podiam falar com ele pacificamente. José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais. Pois lhe disse: ouve, peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodearam e inclinaram-se ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras.
Teve ainda outro sonho e contou a seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Viremos eu, tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Fala por aí. Então imaginem só, um jovem com 17 anos de idade, o filho mais querido de Jacó, era um filho muito obediente, carinhoso com seu pai, e o mais importante, é o que mais me toca na história de José, desde muito novo, temente a Deus, obediente a Deus. Nós vamos ver por toda a história de José que ele sempre permaneceu obediente e temente a Deus. Acredito eu que já tão cedo assim, deveria ter sido escolhido por Deus, né? Deus já começou a usar José aos seus 17 anos, através desses sonhos, que mais adiante vão se revelar. Passado um tempo, a inveja de seus irmãos, eles arquitetaram um plano, porque José, como era o filho mais obediente, mais correto, o pai mandava vigiar os demais, que eram totalmente opostos. E um belo dia, José, obedecendo ao seu pai, foi ao campo, ao encontro dos seus irmãos, ver se estava tudo ok. E lá eles, de antemão, arquitetaram um plano. Eles queriam matar José, simplesmente por inveja. Ele não foi morto porque seu irmão Rúben relutou ali com seus irmãos e não permitiu. Então ele foi jogado num poço. Foi simplesmente jogado num poço, e por eles ele ficaria ali, abandonado naquele poço. Tamanha crueldade, jogaram no poço e foram comer. Sentaram ali para se alimentar, e José jogado ao poço. Tempos depois, eles avistaram uma caravana dos israelitas. Ele era um mercador de escravos. E aí eles arquitetaram outro plano: vender José, vender o próprio irmão como escravo. E assim o fizeram, vendendo José como escravo para aquele mercador israelita. E José, com 17 anos de idade, um jovem, um adolescente, foi levado para o Egito como escravo. Álvaro, por que você está falando isso? Que Deus quer falar conosco. Imagine vocês, um adolescente, carinhoso, obediente a seu pai, temente a Deus, foi arrancado do seu lar pelos próprios irmãos e vendido como escravo. E José, em todo o tempo, desde esse momento, sempre confiante em Deus, nunca murmurou,
nunca negou a Deus? O que Deus quer falar isso conosco? Será que nós, a todo momento que temos uma dificuldade na vida, seja ela financeira, amorosa, de qualquer âmbito de nossa vida, nos comportamos dessa maneira? Será que em nenhum momento de angústia, de aflição da nossa vida, nós não murmuramos com Deus? Será que nós encaramos isso da forma que José encarou? Eu acho que não. Eu, pelo menos, não. Confesso. Nunca. Sempre vem aquele: por que, Senhor? Ah, mas não sei o que. Sempre existe uma pergunta. Enfim. José foi levado ao Egito, onde lá ele foi vendido para Potifar, capitão da guarda de Faraó. Potifar se agradou por José por ser um rapaz bonito, bem afeiçoado, educado, e tomou ele como servo para trabalhar na sua casa. Aí volto a dizer a vocês, um jovem de 17 anos, obediente ao seu pai, temente a Deus, foi tirado do seu lar, do convívio da sua família, foi vendido como escravo, está em outro país e vai servir como escravo numa casa, numa cultura totalmente diferente da dele. Em momento algum eu achei aqui José murmurando, questionando a Deus. Enfim, José foi levado à casa de Potifar, aonde lá ele serviria a Potifar como escravo, cuidador da sua casa. E aí começa algo diferente. Mesmo estando em aflição, passando por uma situação, nossa, eu nem consigo me imaginar numa situação dessa. José se manteve fiel a Deus. José, em momento algum, murmurou. E o mais bonito de tudo, José sempre fez tudo com excelência na casa de Potifar. Sempre. Tanto que, tempos depois, Potifar viu a excelência de José nos seus afazeres e chamou José e nomeou José o mordomo da sua casa, como também de tudo que Potifar tinha. Então, a partir daquele momento, José coordenava toda a casa de Potifar e todos os bens de Potifar. E mais uma vez, José, uma excelência assim indescritível, fez prosperar tudo na casa de Potifar, os seus bens, e tudo prosperar. Óbvio que Deus estava todo tempo com José. Isso já era um propósito de Deus. E cada vez mais Potifar se agradava aos olhos, aos cuidados de José na sua casa, perante seus bens, a organização. José começou a estudar o Senhor. A palavra não. Escrituras. As escrituras a religião egípcia e a sua pronúncia,
Ô Senhor, A escrita. a escrita, o dialeto, A língua dele. a língua dos egípcios. E isso só agregava mais alegria, mais satisfação a Potifar, que tinha como José assim como se fosse um filho. E um belo dia Potifar comentou com José que tudo que era de Potifar, José poderia coordenar, fazer enfim tudo que ele achasse melhor, com exceção de sua esposa. Mas o inimigo é sujo e usou a esposa de Potifar para tentar desviar José. José era um rapaz muito formoso, educado, e ela se agradou a José. E por várias vezes ela tentou convencer José de se aleitar com ela. Mas José, primeiramente por temência a Deus, e em segundo pelo seu mestre, seu dono, no caso, do Potifar, sempre se esquivou, sempre fugiu. E isso foi irritando aquela mulher, porque todos que ela cobiçava acabavam se deitando com ela. Até um belo dia que ela arquitetou um plano, trouxe José até os seus aposentos e, tentando mais uma vez, sem êxito, ela segurou José e acabou ficando com parte da túnica de José, a roupa de José. E por vingança, ela começou a gritar, simulando que José tinha tentado ter uma relação com ela à força. E isso foi levado a conhecimento de Potifar. Potifar não queria acreditar, mas teoricamente as evidências levavam a crer que José tinha feito tal coisa. E mandou Potifar levar José à prisão e lá ser preso. Mais uma vez José estava passando por uma outra aflição terrível. Já tinha sido tirado do seu lar, do convívio dos seus pais, vendido como escravo, trabalhado como escravo. Deus já tinha exaltado e agora sendo acusado de uma calúnia, algo que não tinha acontecido. Confesso que eu ficaria muito revoltado. Mas José, mais uma vez, não murmurou. José se manteve na posição. E José, mais uma vez, entregou o seu destino a Deus. Aí volta a dizer, será que se amanhã eu passar uma dificuldade, se meu comércio, de repente na próxima semana, me der dinheiro, minhas contas começarem a atrasar, será que eu não vou murmurar? Será que eu vou continuar firme, acreditando em Deus? Será que vocês também não vão murmurar? José continuou acreditando em Deus. E mais uma vez, com excelência, ele fez tudo o que foi mandado naquela prisão. Na verdade, ele transformou a prisão. É uma história muito linda, porque ele modificou tudo. Os presos lá viviam alegres. Nunca vi preso ficar alegre, porque Deus é tão grande, foi tão grande na vida de José,
José honrou tanto que ele modificou tudo. Ele acabou se tornando, digamos assim, o querido do chefe da prisão, do carcereiro-chefe. Mais uma vez, Deus honrou José. E José, perseverando, sempre buscando a Deus, nunca renegou seu Deus. Ele estava num país onde eles adoram várias imagens. Tem Deus para tudo ali. Tem estatueta para todo lado. E lá, se ninguém se reverenciar, é morto. O faraó mandava matar. José nunca se reverenciou a qualquer outro Deus que não fosse o Deus verdadeiro, Deus dele. E Deus honrou José, porque se fosse outro já teria sido morto. E isso, de certa forma, criava algo diferente nas pessoas que observavam, inclusive até no chefe, no carcereiro, no Potifar. Né? Como você adora seu Deus? Um Deus que não tem imagem, um Deus que não tem forma, um Deus que só fala com você. Como esse seu Deus te mantém vivo, te honra, e você não reclama? Você é um escravo, você agora é um preso, e você adora o seu Deus? Que Deus é esse? Isso começou a despertar uma certa curiosidade. Enfim, passado um tempo, houve algo com um padeiro e um padeiro e um copeiro no palácio de Faraó, e esses foram jogados à prisão. E um belo dia eles tiveram um sonho e não conseguiam entender esse sonho, e conversaram com José. E José disse: eu não tenho o poder de decifrar o seu sonho, mas meu Deus tem. E José decifrou o sonho para esses dois. E tempos depois se realizou, se cumpriu. Passados-se 2 anos, Faraó teve um sonho, aonde ele via 7 vacas magras comer 7 vacas gordas, e ficou sem entender nada. Em seguida teve um outro sonho, que ele via 7 espigas bonitas, formosas, comer, ao contrário, perdão, 7 espigas secas, feias, comer 7 espigas bonitas, formosas. E Faraó, sem entender nada, convocou todos os seus sacerdotes para decifrar esse sonho. Os magos. Isso. E veio gente de tudo que é lado e ninguém conseguia decifrar nada. Tanto que o Faraó ficou bravo e já estava querendo mandar decifrar mesmo na boca. Até que um copeiro dele, que tinha sido, de acordo com o sonho de José, tinha sido restituído no palácio, falou para o Faraó que na prisão teve um rapaz que decifrou um sonho dele, e assim o sonho se cumpriu. E imediatamente Faraó chamou Potifar para que buscasse esse rapaz, que por coincidência era o antigo mordomo de Potifar.
Então, com alegria até eu me lembro, o carcereiro preparou José alegre, falou: olha, Deus está te honrando, você vai ser levado à presença de Faraó. E assim foi feito. José foi levado ao Faraó, aonde lá ele decifrou o sonho do Faraó. E Deus é, olha, Deus é tão lindo, foi tão lindo na vida de José, que ao decifrar aquele sonho do Faraó, de imediato, Faraó o nomeou governador do Egito. Glória a Deus, desafio. Deus exaltou José. Por que será que Deus exaltou José? José, ao longo de muitos anos, gente, isso foi muitos anos, passou por coisas horríveis. Tem plena e total convicção que nós não conseguiríamos passar por tudo que ele passou. Com certeza. Eu acho que não saía nem do poço. Não teria forças para isso. E ali ele foi exaltado mais uma vez por Deus. Se tornou governador do Egito. Abaixo de Faraó, quem mandava era José. Pois é. Desde o início do culto, o Espírito Santo de Deus, Amém. ele vem confirmando. O intuito dessa palavra, através do louvor, através da palavra que o pastor trouxe, e através, confirmou essa palavra que colocou no meu coração há 2 anos. Glória a Jesus. Muitas das vezes, a gente se ajoelha, ora a Deus, coloca diante de Deus os nossos problemas. Senhor, eu estou passando por isso, por aquilo. E pede, ora. Mas a gente esquece da parte mais importante. Isso eu vivi, gente, há 2 semanas atrás, há 3 semanas atrás, ou algo assim. Acho que é por isso que Deus colocou essa palavra no meu coração. Eu, como vocês, diante da dificuldade, me ajoelho, do meu jeito, peço a Deus, peço ajuda a Deus. Mas eu estava pecando por um simples detalhe. Senhor, por exemplo, é o que mais todo mundo tem. Tenho tanta conta para pagar, meu dinheiro não está dando. Por quê? Eu busco o Senhor, eu vou à tua casa, eu escuto a sua palavra, eu faço de tudo para andar nos seus caminhos. Eu dou oferta, eu dou dízimo, eu estou jogando por terra tudo aquilo que não te agrada. Vocês são testemunha disso. Há tempos atrás, eram as minhas pulseiras. Eu já sentia algo dentro de mim, que algumas não agradavam a Deus. Até o dia que Deus usou a Elisane, eu não pensei 2 vezes, foi por lixo. Há tempos atrás, de uma forma inocente, porque às vezes a gente peca inocentemente, inconscientemente. Eu estava num carro, liguei o rádio, estava indo treinar e fiz uma coisa que eu nunca faço. Peguei o celular, filmei o painel